Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num material, olha, fascinante e bem diferente. O capítulo 2 de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um clássico, né? Com certeza. E para quem talvez ainda não conheça, a premissa é genial, né? É provocadora. A gente acompanha as cartas de Fitafuso, que é um demônio, digamos, sênior, né? Isso, um mentor das trevas. Praticamente, exato. Ele instrui o sobrinho, o Vermebilis, que está começando na carreira, digamos assim, na arte da tentação. É uma inversão de perspectiva muito interessante, né? Porque o Fitafuso ensina as táticas mais eficientes e muitas vezes as mais sutis, sabe? Para desviar a alma de um humano específico. O tal paciente, como eles chamam friamente. Exatamente. Especialmente logo depois que essa pessoa se converte ao cristianismo. O objetivo ali é minar essa fé que está nascendo, né? Antes que ela crie raízes mais fortes. Perfeito. E o capítulo de hoje foca justamente nesse comecinho, sabe? Explora as primeiras dificuldades e, principalmente, a potencial decepção desse paciente com a igreja real, com as pessoas que estão ali. E o Fitafuso vê isso como uma brecha, né? Uma oportunidade de ouro. É isso aí. Ok, então vamos desempacotar isso. A primeira coisa que chama a atenção é que a reação do Fitafuso à conversão não é de desespero. Não mesmo. Pelo contrário, é uma análise fria, quase tática. Ele até fala que os hábitos antigos do paciente, mentais, corporais, ainda jogam a favor deles, né? Que a conversão é só o começo. Sim, ele tem uma calma que já mostra a experiência dele, né? E um ponto-chave que ele levanta logo de cara é a visão sobre a igreja. Uma visão que é distorcida, claro, mas muito útil para eles. Como assim? Fitafuso faz uma distinção bem clara. Tem a igreja como entidade espiritual universal, que ele descreve até com um certo receio, né? Fala terrível como o exército agitando seus estandartes. Uma imagem forte. Muito. E ele admite que essa visão da igreja idealizada pode perturbar até os demônios mais experientes. Mas essa igreja triunfante, vamos dizer assim, não é o que o paciente vê no dia a dia, né? Exato. O que ele encontra é a igreja local. O prédio, as pessoas, a realidade bem mais pé no chão. E é justamente aí que o Fitafuso enxerga a oportunidade. A brecha. Isso. Ele instrui o Vermebile a direcionar toda a atenção do paciente para essa realidade comum e principalmente para as suas imperfeições. O foco tem que ser no contraste. Contraste entre o que exatamente? Entre a expectativa, que talvez seja vaga, idealizada, que o paciente tinha na cabeça, e a realidade bem concreta que ele encontra ali. Entendi. Fitafuso sugere, por exemplo, explorar a aparência do prédio da igreja. Talvez seja um simulacro, como ele diz, uma imitação barata de um estilo gótico, talvez, sei lá, com reboco caindo, ou um anexo mal feito. A ideia é plantar a dúvida, né? Tipo, se nem o prédio é de verdade, o que mais aqui não é? Precisamente. E ele não para no prédio, avança para as pessoas. Ah, as pessoas! Nada de santos ou heróis da fé ali no banco da frente. O paciente talvez encontre, sei lá, o dono da mercearia da esquina. Alguém comum. Uma pessoa comum, talvez com um jeito que o Fitafuso quer que o paciente interprete como falsamente amigável, sabe? A instrução é explorar qualquer coisinha que possa gerar desconforto, decepção. E isso vai para os detalhes também, né? Rituais, os livrinhos. Sim, aquele livrinho da liturgia, às vezes com uma tradução meio esquisita, um formato confuso, que nem quem está conduzindo parece dominar direito. Ou o livro de hinos. Ah, o livro de hinos. Sempre tem umas músicas desafinadas, né? Ou letras que mudaram e ninguém sabe por quê. Exato! São detalhes pequenos, né? Parece inofensivo, mas quando você junta tudo, serve para quebrar qualquer solenidade, qualquer encanto que o paciente pudesse estar esperando. O objetivo é criar uma sensação de mediocridade mesmo. E tem a instrução mais forte, talvez mais cruel, que é sobre como observar as outras pessoas na igreja. Ah, essa é pesada. Fitafuso diz para o Vermebile incentivar o paciente a olhar mesmo para as pessoas do lado, talvez vizinhos que ele não gosta muito, colegas que acha chatos.
pessoas reais, né, com rostos e manias reais. E a orientação é quase diabólica de tão simples. Faça ele pensar na frase "o corpo de Cristo" e na mesma hora fixar o olhar nesses rostos concretos ali. O efeito que ele quer é o choque, a dissonância, né, entre o conceito teológico super elevado, corpo de Cristo, e a visão de gente comum. Gente talvez com roupa que ele acha feia ou com tiques irritantes. Você mencionou as botas barulhentas, o queixo duplo. Isso. A sugestão implícita que o Verme Bill tem que cultivar ali na mente do paciente é: como essas pessoas podem ser isso? Essa religião toda deve ser meio ridícula. É um julgamento pela aparência levado ao extremo, né? Usar a estética, o comportamento físico como prova de que a fé daquelas pessoas e, por tabela, a fé que ele mesmo está começando a ter, não vale nada. Exatamente. E isso conecta com o que Fitafuso fala sobre as expectativas. Sim, essa parte é importante. É um ponto crucial. Fitafuso percebe que a imagem que o paciente tem de cristãos provavelmente é muito mais pictórica, quase teatral do que realista. Tipo figuras de vitral ou gente de filme bíblico com túnica e sandália. Exato. Aí, a simples visão de gente normal com roupa moderna comum já vira um obstáculo quase inconsciente. E Fitafuso é esperto. Ele adverte o Verme Billy. Não deixa o paciente pensar sobre isso racionalmente. Não deixa ele se perguntar, mas eu esperava o quê? Gente de armadura? Isso. O objetivo é manter a decepção no nível do sentimento, da reação na hora, e não deixar virar uma questão lógica, entende? Manter a confusão ali operando quieta. Impedir que ele pense, espera aí, minhas expectativas é que eram meio irreais. É sutil, mas poderoso. Muito sutil. O truque é explorar esse choque, que é quase inevitável, né? Entre um ideal que muitas vezes a gente constrói sem nem perceber, baseado em arte, em histórias, e a realidade humana com as suas imperfeições, suas banalidades. E para o tentador é fundamental manter essa comparação injusta, né? Comparar um sonho com a realidade crua. Fundamental. Porque se o paciente percebesse que está fazendo isso, que está julgando gente real com base num padrão imaginário, a tática toda perderia a força. Ele precisa sentir a decepção, sem entender muito bem de onde ela vem. E essa decepção inicial com a igreja real, digamos assim, abre a porta para outra fase que o Fitafuso age estratégica. Ele fala de uma decepção ou anticlímax. Sim, o anticlímax. Que, segundo ele, acontece no começo de qualquer coisa séria que a gente começa na vida. E aqui fica bem interessante, porque ele diz que não é só na religião. Não mesmo. Ele usa umas analogias ótimas para mostrar isso, tipo o menino que adorava as histórias da Odisseia, né? Cheio de heróis, monstros, Aquela magia toda. conjugações, um trabalho pesado, às vezes meio chato, o encanto inicial some diante do esforço que precisa ser feito. O exemplo dos recém-casados, né? Passa aquela fase do romance idealizado e aí vem o dia a dia. A convivência real, as manias de cada um, as contas para pagar, a rotina. É a transição, como o Fitafuso diz, da aspiração sonhadora para a ação laboriosa. Uma descrição muito boa. E na visão cínica do Fitafuso, o inimigo, que é Deus para ele, não só permite essa fase de desapontamento, como acha necessária. Necessária por quê? Bom, se a gente conecta com a teologia que o Lewis apresenta ali, a ideia é que Deus não quer seguidores que agem só por emoção, sabe? Só pelo entusiasmo do começo. Ele busca um compromisso que venha da vontade livre, do esforço consciente, mesmo quando o sentimento bom diminui. Ah, entendi. Fitafuso descreve isso com um certo desprezo, né? Como se Deus dissesse: ok, agora se virem sozinhos, mostrem o valor de vocês. Então, essa fase de aridez, como chamam às vezes, é tipo um teste de perseverança, um momento para a fé se mostrar mais forte que só o sentimento inicial. Exatamente. E é por isso que Fitafuso identifica como a nossa chance. É um momento de vulnerabilidade. A falta daquele calor inicial pode fazer o paciente questionar tudo, sentir que perdeu alguma coisa, que talvez tenha se enganado. É a hora perfeita para sussurrar dúvidas, né? Sugerir que foi só uma ilusão passageira. Perfeita. Mas Mas Fitafuso também vê um risco aí.
Esse é o paradoxo para o tentador. Qual o risco? Essa fase difícil é uma oportunidade, claro, mas também é um perigo para eles. Porque se o humano consegue passar por isso, se aprende a continuar firme na fé, no compromisso, mesmo sem sentir aquela emoção toda hora, Ele fica mais forte. muito mais forte, na visão do Fitafuso, e menos dependente das emoções que vêm e vão. A fé vira menos uma questão de se sentir bem e mais uma questão de decisão, de prática. E quem supera essa fase se torna menos dependente de nós, como ele diz. Vira um alvo bem mais difícil depois. Faz muito sentido. Mas o capítulo vai além, né? Fitafuso pensa também na situação em que a decepção do paciente não é só com a aparência ou com a falta de emoção, mas com falhas morais reais que ele percebe nos outros da igreja. Ah, sim. Quando ele descobre que alguém ali tem um vício escondido, ou é muito avarento, ou hipócrita mesmo. Isso. Como ele instrui o Vermebile a agir aí? Nesse caso, o Fitafuso acha que a tarefa fica até mais fácil, mas a estratégia tem que ser bem específica. O ponto não é só apontar o defeito do outro, é garantir que o paciente não faça uma conexão lógica fundamental. Que conexão? Que não use a mesma régua para si mesmo. Exatamente, que não se faça a pergunta crucial. A pergunta que o Vermebile tem que impedir a todo custo que o paciente faça é: se eu, que sou como sou, ou seja, cheio de defeitos também, ainda me considero um cristão e acho que Deus me aceita, por que exatamente os defeitos daquela pessoa ali do lado são a prova de que a religião dela é totalmente falsa, só convenção, só hipocrisia? Uau! Colocada assim, a pergunta realmente expõe a hipocrisia do julgamento, né? É um espelho. Totalmente. E Fitafuso acha mesmo que dá para fazer alguém evitar um pensamento óbvio assim? Ele parece até tirar um sarro da nossa capacidade de se enganar. Exato. O que é fascinante aqui é como Lewis, pelo Fitafuso, analisa a psicologia do julgamento. A aposta do demônio é na nossa tendência de ter dois pesos e duas medidas, né? Ser super rigoroso com os outros e bem compreensivo conosco. Principalmente quando julgar o outro serve para aliviar o incômodo nosso, tipo as exigências da nova fé. A chave da manipulação é manter o foco do paciente firme na falha do outro e impedir, custe o que custar, que ele faça a comparação desconfortável consigo mesmo. Que ele pense, eles são hipócritas, mas nunca, opa, peraí, e eu? E Fitafuso ainda complementa isso analisando o estado mental do paciente naquele momento, que o deixa bem vulnerável a essa tática. Ele acha que mesmo com demonstrações de arrependimento, falta humildade de verdade ali. Isso. As confissões podem ser só conversa fiada na visão dele. Ele suspeita que, lá no fundo, o paciente talvez se ache meio especial. Com crédito com Deus só por ter se convertido? Algo assim. Um sentimento de ser um pouco superior àqueles cristãos comuns que ele encontra na igreja. E essa superioridade vira condescendência. Ele pode até achar que está sendo muito humilde só por frequentar o mesmo lugar que aquelas pessoas vulgares e presunçosas, como o Fitafuso descreve a visão do paciente. É uma falsa humildade que, na verdade, esconde um orgulho bem sutil. E essa combinação é o cenário perfeito para o tentador. Pouca autoanálise honesta e muito julgamento rápido e severo dos outros. Entendi. O objetivo do Vermebile, então, é só manter o paciente nesse estado mental confortável de se achar superior e ficar criticando, impedindo qualquer momento de autoconsciência que possa levar àquela pergunta incômoda sobre os dois pesos e duas medidas. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente junta as peças desse capítulo, a gente vê um retrato bem esperto das primeiras dificuldades na vida de fé, né? Ou talvez em qualquer compromisso sério que a gente assume, sem dúvida. Fitafuso não sugere ataques grandiosos, mas um trabalho de formiguinha, explorando as nossas vulnerabilidades mais comuns. A decepção do real versus ideal, a dificuldade de continuar quando o entusiasmo inicial some e a nossa capacidade enorme de julgar os outros sem olhar para a gente mesmo. Exato. Recapitulando as táticas principais aqui. Primeiro, explorar essa distância entre o idealizado, a igreja gloriosa, os santos imaginários, e o real, o prédio comum, as pessoas com defeitos, fazer disso uma fonte de dúvida. Segundo, aproveitar a fase do anticlímax, da aridez. Isso, aquele período de esforço sem recompensa emocional na hora, que é comum em tudo,
para sugerir que foi tudo um erro, uma fantasia. E terceiro, talvez a tática mais sofisticada psicologicamente, quando o paciente vê falhas reais nos outros. Impedir ativamente que ele se compare, cultivando o padrão duplo de julgamento. Manter ele focado nos pecados dos outros e cego para os próprios. É uma análise psicológica, nossa, muito perspicaz, né? É, E disfarçada de conselho demoníaco. E claro, isso é só um capítulo, uma janelinha para um universo que o C.S. Lewis criou ali. com certeza. Tem muito mais coisa no livro. Muitas outras estratégias e visões sobre a natureza humana, né? Sem dúvida. A genialidade do Lewis é justamente usar essa inversão para iluminar as nossas lutas, as tentações sutis, a complexidade da nossa cabeça, de um jeito que continua super relevante hoje. Verdade. E a análise desse capítulo especificamente deixa a gente com umas reflexões, né? A carta se esforça tanto para evitar aquela pergunta sobre julgar. Se eu, com minhas falhas, faço parte disso, porque a falha do outro o invalida. Isso me faz pensar. Pensar no que exatamente? Bom, que outras perguntas críticas seriam tão importantes quanto essa para a gente se fazer quando está começando qualquer compromisso novo ou entrando numa comunidade nova, seja religiosa, profissional, um grupo de voluntários, até um relacionamento? Que tipo de autoquestionamento ajudaria a gente a passar por essas fases de possível desilusão ou de julgamento apressado sem cair nessas armadilhas? Isso, como a gente equilibra um olhar crítico para o ambiente, para as pessoas, com uma autoavaliação honesta e com a consciência de que o ideal perfeito raramente existe na prática, né? É algo para a gente pensar mesmo, né? Como evitar que a busca por um ideal perfeito impeça a gente de construir algo real, ainda que seja imperfeito. Exatamente, uma boa pergunta para a gente levar dessa conversa.